World Bank has put out a dire prediction. Leak at this time, so does the future of some. As maiores bolsas mundiais vêm registrando queda nos últimos dias e o dólar. Será que estamos à beira de uma recessão global como a que vimos em 2008? Não é difícil perceber que quando vamos ao mercado no Brasil, nosso dinheiro tem cada vez menos poder de compra. Mas dessa vez, nós brasileiros não somos os únicos a sofrer com isso. A maior economia do mundo, a dos Estados Unidos, vem enfrentando uma baixa no PIB pelo segundo semestre seguido, e a população americana já sente a maior inflação dos últimos tempos bater na sua porta. Aqui quem fala é a Sara, e nesse vídeo nós vamos explicar o porquê que o mundo pode estar à beira de uma nova recessão global. Após 2 anos de pandemia e crises econômicas causadas pelo coronavírus, um estudo recente desenvolvido pelo Banco Mundial mostra que uma nova recessão global pode estar próxima de ocorrer já no próximo ano, em 2023. O crescimento econômico de diversos países está ficando cada vez menor, aumentando o medo de uma iminente crise global. O maior exemplo disso é a economia chinesa. Na China, a inflação não é um problema, mas a segunda maior economia do mundo também tem mostrado um esfriamento desde 2019. O PIB chinês registrou forte desaceleração no segundo trimestre, afetado por lockdowns em várias cidades do país por causa da Covid-19. A China foi a única grande economia do mundo que escapou de uma contração em 2020, e uma recessão está novamente fora do horizonte. Porém, a performance do PIB neste ano está bem abaixo da meta do governo de 5,5% para o ano. Em razão do peso das exportações do PIB do país, uma recessão global pode colocar um freio ainda maior na economia chinesa. O FMI projeta para a China um crescimento de 3,3% em 2022 e de 4,6% em 2023. Costuma-se dizer que quando a China está crescendo em torno de 4%, ela já está em recessão, porque não consegue absorver toda a mão de obra entrante. Afirma Alex Agostini, economista-chefe da Austin Ratings, destacando que a economia chinesa possui um peso de 18,5% no PIB global e imenso protagonismo no comércio global. Além disso, crises e tensões geopolíticas estão piorando a situação. Com a Rússia invadindo a Ucrânia, os mercados estão sofrendo com a volatilidade dos commodities e com os desafios enfrentados pelos setores de abastecimento. Já países emergentes sofrem com uma década de acúmulo de dívidas maiores do que dos últimos 50 anos. Uma recessão global ocorre quando a economia do planeta encolhe, seja pela expansão desenfreada de crédito, bolhas econômicas, pandemias ou guerra. Seus efeitos são quase sempre os mesmos: falências, desemprego, queda dos investimentos e redução da qualidade de vida. Diversos eventos podem levar a uma recessão global. Em geral, não há apenas uma causa específica, e sim uma junção de decisões equivocadas por parte dos governos. Alguns especialistas em macroeconomia defendem que essas recessões são naturais e fazem parte do ciclo de atividade econômica do capitalismo. Nos últimos 150 anos, o mundo passou por 14 recessões. A primeira nesse período ocorre em 1876, que teve início com o chamado Pânico de 1873, uma grave crise financeira que desencadeou uma depressão na Europa e América do Norte e durou até 1879. Suas causas foram variadas, mas a inflação americana, investimentos especulativos desenfreados e a Guerra Franco-Prussiana que ocorreu entre 1870 e 1871 estão entre os principais motivos. A primeira crise do século XX ocorreu em 1908, após o Pânico de 1907, que só foi superada em gravidade pela Grande Depressão de 1930. A recessão de 1908 teve um legado importante ao estimular o movimento de reforma monetária, que levou ao estabelecimento do Banco Central Americano. Em 1914, houve outra recessão com o início da Primeira Guerra Mundial. À medida em que os temores do confronto aumentavam, houve pânico nos mercados globais. Investidores retiraram ações e títulos em uma corrida por dinheiro, causando uma corrida por ouro. A Bolsa de Londres ficou 5 meses fechada durante esse período. Mas a pior recessão do século XX ocorreu apenas em 1930 a 1932, quando houve a pior recessão do sistema capitalista. Essa recessão teve início em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. Diversos países, incluindo o Brasil, sofreram os efeitos devastadores desse cataclismo financeiro, provocando o fechamento de empresas e indústrias e forçando demissões em massa. Mas o mundo não teve muito tempo para se recuperar, pois já em 1945 a 1946 houve outra grande recessão causada diretamente pelo pós-Segunda Guerra Mundial. Já no século XXI, nós tivemos 2 grandes recessões. A primeira tendo sido a de 2009, que decorreu do colapso do mercado imobiliário dos Estados Unidos por causa da crise de 2008. Essa recessão fez com que diversas empresas e bancos tivessem que ser resgatados por governos centrais em todo o mundo. Porém, ela não foi sentida igualmente em todo o mundo, pois enquanto a maioria dos países desenvolvidos entravam em recessão,
Os países emergentes como o Brasil sofreram um impacto proporcionalmente menor. A última recessão que tivemos foi a de 2020, desencadeada pela pandemia de coronavírus. Essa recessão foi causada pelas fortes medidas de restrição ao movimento de pessoas. Um estudo recente, desenvolvido pelo Banco Mundial, diz que o mundo pode estar se encaminhando para sua próxima grande recessão já em 2023. Em seus estudos, eles afirmam que os danos a países emergentes como o Brasil podem ser ainda piores. Os bancos centrais ao redor do mundo têm aumentado as taxas de juros com uma certa sincronia que não é vista há mais de 50 anos. O pior de tudo é que as políticas tomadas para tentar frear a inflação podem não ser suficientes para fazer com que as taxas de inflação retornem ao que eram antes da pandemia. A menos que pressões na cadeia de abastecimento diminuam, os aumentos da taxa de juros podem levar a uma inflação de 5% em 2023. Pode até parecer pouco, mas diferentemente do Brasil, a inflação em países desenvolvidos costuma ser estável e se manter baixa. 5% de inflação global significa um dobro da média antes da pandemia. Segundo David Malpass, presidente do Banco Mundial, o crescimento global está diminuindo rapidamente, com ainda mais diminuições sendo possíveis com uma recessão. Ele diz: "Minha maior preocupação é que essa tendência persista, causando consequências duradouras que podem ser devastadoras para as pessoas em mercados emergentes e economias em desenvolvimento." Porém, definir ou antecipar uma recessão é um desafio complexo, já que os dados econômicos que permitem avaliar tal processo só ficam disponíveis depois que o mesmo já se consolidou. Ainda não está claro que a economia global adentra o caminho de uma nova recessão. O que se pode afirmar é que os riscos nesse sentido se ampliaram consideravelmente, particularmente por conta dos conflitos geopolíticos. Os efeitos potencialmente disruptivos da inflação mais alta e dos juros em elevação não podem ser ignorados. Mesmo sem uma recessão, as economias sistematicamente mais importantes não estão em um bom estado e as perspectivas de médio prazo seguem preocupantes. Ainda que os riscos domésticos superem de longe os externos, uma recessão global terá consequências também no Brasil, sobretudo para o canal de exportações. Isso porque se o mundo passar a consumir menos, comprará também menos produtos brasileiros como petróleo, minério de ferro e grãos. A balança comercial brasileira já registrou uma queda no superávit em julho, que encolheu para 5,4 bilhões de dólares contra os 8,8 bilhões de dólares em junho. No acumulado em 7 meses, o recuo é de 10,4% na comparação com o mesmo período no ano passado. Uma recessão global tem potencial também de interromper o processo de recuperação do mercado de trabalho brasileiro, com reflexos negativos na taxa de desemprego. Apesar do recuo nos últimos meses, cerca de 10 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. Curiosamente, uma recessão global traria um efeito positivo para o cenário macroeconômico brasileiro. Como boa parte das pressões inflacionárias é global, um desaquecimento da economia mundial tende a acomodar os preços das commodities, podendo ajudar a frear a inflação que segue em 2 dígitos no Brasil. O economista-chefe da XP diz o seguinte: "O nosso principal problema hoje é a inflação. A gente sabe que boa parte da inflação é global. O mundo inteiro está com inflação alta. Quanto mais bancos centrais atuarem, mais a inflação vai desacelerar, e melhor vai ser para o nosso processo de reequilíbrio." Segundo a última pesquisa Focus do Banco do Brasil, a projeção atual do mercado para a economia brasileira é de um crescimento de 1,97% em 2022 e de 0,4% em 2023. Mas o nosso maior problema, infelizmente, não é lidar com a inflação e a volatilidade global, e sim o aumento das incertezas domésticas, como as diversas crises políticas que tiram o foco do crescimento do país, e por isso os analistas não descartam o risco de uma nova recessão ou de mais um ano de PIB pífio. Bom, fato é que uma recessão global pode provocar uma série de desafios para empresas, funcionários e famílias. Nessas horas, uma das melhores opções é se manter o mais informado possível para entender o contexto e descobrir a hora certa de agir. E para se manter informado e atualizado, eu recomendo que você se inscreva aqui neste canal. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. E você acha que estamos perto de outra recessão global? Acha que será pior ou mais leve que a de 2020? Deixa aqui nos comentários. Quer entender sobre a influência que a China exerce na América Latina? Temos um vídeo sobre esse assunto aqui nos cards. Até o próximo vídeo.